Olá, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vou falar sobre síntese proteica. Bom, se você não viu os outros vídeos de citologia, eu vou deixar aqui no card a playlist de biologia, que todos os vídeos de citologia estão lá. E esse faz parte dos vídeos de citologia. Hoje eu vou falar sobre síntese proteica. A síntese proteica ela começa no núcleo e termina no ribossomos. O que vai acontecer? A gente tem o DNA, aí esse DNA ele geralmente fica espiralizado. Esse DNA vai desespiralizar em uma certa parte, que é a parte que tem o gene para codificar certa proteína. A enzima RNA polimerase vai fazer com que esse DNA ele separe as duas fitas. Aí uma vai ser chamada de fita ativa ou fita molde e a outra é a fita complementar, que a gente deixa ela de lado nesse processo aqui um momento. Então, vão ser duas fitas separadas, né? Aí a gente vai pegar essa fita ativa, a fita molde, e aí vai vir um RNA completando essa fita, porque lembra das bases nitrogenadas, adenosina, timina, guanina e citosina? Então, vai vir essa enzima, a RNA polimerase, vai vir completando com a base nitrogenada correspondente esses códigos que estão nesse DNA, formando uma outra fita. Só que essa fita que vai ser formada com bases nitrogenadas para um RNA. Então, se tiver uma adenosina, ele não vai completar com uma timina. Ele vai completar com uma uracila. Por quê? Porque no RNA não tem timina. Então, vai formar esse RNA e aí esse RNA vai desprender da fita ativa. A fita ativa vai voltar para a fita complementar, que era a fita lá do início, e vai espiralizar esse DNA de novo. Essa fita que foi formada vai ser o nosso RNA mensageiro. Então, essa fita vai sair do núcleo, vai passar para o citoplasma, para ir lá para o ribossomos para fazer agora a tradução, porque isso foi a transcrição, tá? Agora, o seguinte, tem um fenômeno que os cientistas descobriram que acontece que chama splicing. Esse fenômeno splicing acontece no núcleo, é uma reorganização do RNA mensageiro. No DNA, a gente vai ter exons e introns. Os exons é a parte do DNA que tem a mensagem. Só que entre um exon e outro tem um intron, que não tem mensagem para ser codificada. Então, o que vai acontecer no RNA mensageiro? Ele vai eliminar os introns, que não tem mensagem, vai ficar só os exons. Isso vai encurtar esse RNA, tá? Então, esse RNA mensageiro vai sair do núcleo e vai lá para o ribossomo. A formação desse RNA mensageiro é a chamada de transcrição. Quando ele for lá para o ribossomo, vai ser feita a tradução, tá? A cada 3 nucleotídeos no DNA chama código. No RNA mensageiro chama códon. E no RNA transportador, que a gente já vai ver ele daqui a pouco, chama anticódon, tá? É só para facilitar aqui as nomenclaturas. Bom, aí o RNA mensageiro chegou lá no ribossomo. O ribossomo ele pode ler várias informações ao mesmo tempo, então podem produzir muitas proteínas ao mesmo tempo. O que vai acontecer? O ribossomo ele vai ler o códon. Então, por exemplo, a gente tem lá uracila, adenosina e citosina. UAC, por exemplo. Aí, o ribossomos vai ler isso, UAC. Esse UAC vai significar que ele quer um aminoácido tal. Tem vários tipos de aminoácidos. Você não precisa decorar e saber qual sequência de códon é qual aminoácido. Isso tem uma tabela para isso. Essa tabela daqui. E essa tabela vai ser dada em Enem, vestibular, prova geralmente, ou eles vão te contar o que você precisa saber. Você não precisa saber isso aqui. Mas enfim, então, a cada códon, ou seja, a cada 3 nucleotídeos no RNA mensageiro, corresponde a um aminoácido. Aqui o que vai acontecer? Vai vir um RNA transportador transportando um aminoácido. Só que esse transportador ele precisa encaixar no RNA mensageiro para poder soltar o aminoácido do ribossomo. Então, ele vai ter o anticódon, que é o que completa. Se a gente tinha o UAC, o anticódon vai ser AUG, que são as bases nitrogenadas opostas que a gente tinha. Entendeu? Então, eu tinha tá lá, o ribossomo tá fazendo a leitura,
Aí leu que é isso. Então vai vir o RNA transportador com aminoácido, o RNA transportador vai encaixar no RNA mensageiro, vai deixar o aminoácido lá no ribossomo e o transportador vai sair. E aí o ribossomo, ele vai ler toda a fita de RNA e vai vindo com os aminoácidos. Os aminoácidos vão se ligando no outro, até pegarem todos os aminoácidos, fazer toda a leitura da fita. Tem alguns códons que a gente chama de códon fim de cadeia, que se ele aparecer, o ribossomo para de ler. Mesmo que a proteína não tenha sido toda formada, que não tenha todos os aminoácidos lá, ele para de ler. E aí vai parar de produzir aquela proteína, tá? O que acontece? Outras coisas importantes de dizer. O primeiro códon de todo RNA mensageiro é UAG. Então, todo RNA e toda proteína começa sendo codificada com UAG. Mas não quer dizer que todas as provas e questões vão vir assim, tá? Mais uma coisa, os aminoácidos eles podem ser codificados por mais de um códon. Isso é o código genético degenerado, tá? Então, por isso que existe a tabela. Então, esse processo de leitura vai se repetindo. Aí vão chegando os aminoácidos e eles vão se ligando entre si, fazendo a ligação peptídica, até formar proteína, porque uma proteína tem muitos. Aí, depois que todos esses aminoácidos já estão ligados, essa sequência vai descolar do ribossomos e ali eles vão se reorganizar para formar a proteína de acordo com a sua função. Porque a forma da proteína, a estrutura da proteína, vai ditar qual que é a função dela. Tanto que na desnaturação de uma proteína, você meio que, tipo assim, desfaz a forma dela. E isso estraga a função dela, porque você desfez a forma, tá? Então, você vai ter várias estruturações. Tem a estrutura 1, 2, 3 e tem várias. De acordo com a função, ela vai passar por quantos processos de estruturação forem necessários para ficar na forma que ela precisa, para a função que aquela proteína precisa. Só que é obrigatório que ela passe, tipo, pela função 1 e 2, tá? E o AUG, que é o primeiro códon que é lido, né, no RNA, é da proteína do aminoácido metionina. Então, o primeiro aminoácido é a metionina numa cadeia proteica, numa cadeia de aminoácidos que vão formar. Tem dois tipos. Bom, essa é a síntese proteica, tá? Esse processo ocorre várias vezes, porque são muitas proteínas formadas no nosso corpo. Bom, só que tem dois tipos de aminoácidos. Os aminoácidos naturais, que são aqueles que são produzidos pelo nosso corpo, e os aminoácidos essenciais, que a gente ingere com alimentação. Outra coisa que é importante ressaltar é que o RNA mensageiro, ele passa por mais de um ribossomo ao mesmo tempo. Isso é chamado de polirribossomo. Então, a célula ela faz várias moléculas de proteína ao mesmo tempo. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê seu like e até o próximo vídeo.